que é isso, irmãos? Eu te convido a abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Timóteo. Muito bem, irmãos. 2 Timóteo, capítulo 1. Eu quero ler com os irmãos. Eu sabia que eu estava esquecendo de alguma coisa. Os visitantes. Se eu não fizer isso, irmãos, olha, pastor Marcos, deixou um abraço para vocês, tá? Falou para mim, não esqueça, Zara. E olha, eu estava esquecendo. Mas Deus é bom, né? Eu lembrei, já pensou? Eu ia tomar 3 chibatadas, irmãos, por isso. Aqui é assim, né? Errou. Brincadeira, não é nada, não ia acontecer nada comigo, não. Tá bom? Eu só ia me sentir mal, chateado, né? Porque ele pediu e eu estava esquecendo. Receba um abraço do pastor Marcos, os visitantes que aqui estão. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, irmãos. Está escrito assim: Está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram? Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda, naquele dia, achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Amém? Eu convido você a fechar os seus olhos, abaixa a sua cabeça. Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas, ó Pai. Ministra o teu querer, ministra a tua vontade. Faça de mim então somente um instrumento do Senhor. Ó Espírito Santo do Senhor, fale aos nossos corações por graça, misericórdia e amor. Senhor, de mim nada tenho, mas também preciso ouvir a tua voz. Esteja o Senhor agindo em nosso meio nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes, me permita dar uma palavra para vocês relacionada à questão de mensagens. Estava eu orando ao Senhor e o preparo de uma mensagem não pode ser diferente. Você tem que se dedicar à oração, à leitura bíblica. E como o pastor Marcos já disse aqui algumas vezes, e é verdade, eu ratifico o que ele disse, ou seja, eu mantenho o que ele disse. Nós, pastores, muitas vezes quando nós lemos a Bíblia, por mais esforço que nós fazemos para ler a Bíblia como um devocional, para o Senhor tratar com a gente, que temos que fazer isso, muitas vezes nós nos pegamos, além da Bíblia, e preparando uma mensagem, preparando um sermão. Essa semana eu estava orando a Deus, aconteceu exatamente o contrário, a respeito do que eu ia pregar hoje, buscando a direção do Senhor. E eu descobri um texto em que eu comecei a me dedicar a ele, eu comecei a olhar minhas anotações, porque assim, pastor, toda vez o que você faz, se você vai viajar, se você tem uma experiência, tudo você guarda. Que aquilo ali, um dia querendo Deus, inspirado pelo Espírito Santo, você pega aquilo como exemplo, aquilo como ilustração, aquilo serve para compor partes de uma mensagem. E estava eu buscando a direção do Senhor, me deparei com o texto e comecei a me dedicar e fui consultar minhas anotações e estava ali, falei, Senhor, isso é para domingos. Mas aí eu fui por um caminho que eu falei, não dá tempo, é muito complexo esse assunto, não é um tema, um texto para mensagem. E aí é uma das dicas que nós temos do Espírito Santo, isso não é para pregar. Talvez isso pode ser por um ensino, talvez isso pode ser para uma aula de teologia, não para um culto de domingo. Então eu voltei a orar e aí eu me deparei com 2 Coríntios 12, 9. E eu comecei a orar, comecei a ler, aí eu comecei a esboçar alguma coisa, e aí eu voltei a falar com Deus e eu falei assim, Senhor, eu vou pregar isso domingo. E o Espírito Santo falou bem claro para mim, pode parar, isso não é para a igreja, isso é para você. O Espírito Santo que conhece o nosso coração, sabe o momento que eu estou vivendo na minha vida? E 2 Coríntios 12, 9 está escrito assim, a minha graça te basta. E ali eu vi que, pelo menos hoje, não era uma palavra para a igreja, era para mim. O Senhor estava falando comigo. E aí, voltando a falar com Deus, o Senhor trouxe ao meu coração esse texto, e eu relutei
em pregar este texto, porque eu já preguei este texto, eu já falei para alguns irmãos a respeito desse texto. Só que chegou na quinta-feira, irmãos, o Senhor confirmou o meu coração. Chegou na sexta-feira, o Senhor confirmou novamente. Chegou no dia de ontem, o Senhor falou ao meu coração. É um culto de missão, é um culto de missões. Esse texto tem a ver com missão. É uma palavra pastoral, nada melhor que no domingo uma palavra pastoral. É uma palavra que trata com a família, nada melhor que num domingo, no culto da família, pregar esta palavra. Eu tenho certeza que o Espírito Santo tem algo a dizer aos nossos corações nesta noite. Antes de entrar no texto, eu preciso contextualizá-lo no tempo e na época em que esse texto foi escrito. Você já deve ter ouvido falar no imperador Nero. E Nero, você conhece um pouquinho da história, você já ouviu dizer que Nero botou fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos. Era exatamente nessa época. Foi exatamente quando esse texto foi escrito, um pouco antes, provavelmente. Nero, além de botar a culpa nos cristãos, ele começou uma grande perseguição aos cristãos, tendo vindo a prender o apóstolo Paulo, cujo qual ele considerava como líder dos cristãos. Sendo preso, o apóstolo Paulo estava na solidão de uma prisão, um local frio. Ali, sozinho, o experiente apóstolo Paulo, ou experiente missionário, podemos assim dizer, ele escreveu a sua última carta, a sua última epístola. Ele não sabia, mas era a sua última epístola, ou talvez já soubesse, ao jovem pastor chamado Timóteo, um filho na fé, um homem a qual o apóstolo Paulo considerava como seu filho na fé. Diz a tradição que depois desta carta, o apóstolo Paulo viria a ser decapitado na Via Óstia, na própria cidade de Roma. Esta carta de 2 Timóteo é uma carta de encorajamento a Timóteo, a quem o apóstolo Paulo tinha um carinho especial, a quem o apóstolo Paulo tratava, como eu já disse, como um filho. No capítulo 1 nós observamos, dá para perceber que Timóteo passava por problemas, Timóteo passava por dificuldades, talvez relacionado à própria perseguição que estava ocorrendo aos cristãos, as recentes perseguições que estavam sendo determinadas. Isso pode ter gerado no coração de Timóteo uma tendência a desanimar. Nós sabemos também, se você estudar as epístolas paulinas, se você estudar a vida de Timóteo, a gente percebe que Timóteo passou por um período, irmãos, de oposição dos próprios irmãos da igreja. Timóteo passou por um período de crítica, o ministério de Timóteo estava sendo criticado. Às vezes nós pastores achamos que isso só acontece hoje, né? Isso é antigo, ó. Isso é antigo. E isso faz com que a pessoa desanime. Isso faz com que a pessoa seja influenciada. Timóteo passou por isso. A liderança de Timóteo estava sendo questionada dentro da própria igreja, e Paulo sabia, o apóstolo Paulo sabia, Timóteo não podia esmorecer, ele não podia se desanimar, ele não podia se deixar levar por isso. E no versículo 8 do capítulo 1, o apóstolo Paulo diz assim para Timóteo: não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu, dizendo o apóstolo Paulo, pelo contrário, participa comigo do sofrimento. Ou seja, não fique envergonhado porque eu fui preso, não se desanime por isso, não olhe para trás, ao contrário, participa comigo. Estava alertando o apóstolo Paulo, participa desse sofrimento, fica do meu lado, fica junto comigo. Parece que Timóteo estava meio relutante, alguma coisa estava acontecendo no ministério de Timóteo. Por isso Paulo alerta, por isso Paulo traz essa advertência a ele. No versículo 12 do capítulo 1, o apóstolo Paulo justifica isso, quando ele diz assim: pois eu, Timóteo, né? Paulo dizendo para Timóteo: estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, pois sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ele fala para Timóteo: Timóteo, não desanima,
não se envergonhe, sofre comigo, esteja do meu lado. Sabe por quê, Timóteo? Eu sei em quem tenho crido, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei que eu estou evangelizando, eu estou pregando, eu estou certo que o Senhor é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ou seja, não é em vão o que eu estou fazendo. Timóteo, faça o mesmo. Força, Timóteo, sirva de exemplo. Aí Paulo diz assim: sabe como você pode servir de exemplo? Aí ele diz no versículo 13: mantém o padrão das sãs palavras. Ou seja, ensino saudável, prega a palavra com sabedoria, prega a doutrina, não se afaste do credo apostólico, porque se você pregar as sãs palavras, se você manter o padrão de uma palavra santa, certamente você não vai ser influenciado, você não vai ser enganado. Viva uma palavra pura. A palavra de Deus, ela é luz. A palavra do Senhor, ela é caminho, ela é bússola, ela liberta, ela transforma. A palavra do Senhor restaura. Por isso que o apóstolo Paulo disse para Timóteo: mantenha o padrão das sãs palavras. Ele sabia o poder que tem a palavra de Deus. Nós sabemos, afinal de contas, nós nos reunimos aqui toda terça, toda quinta e todo domingo para ouvir a palavra de Deus. Aí o apóstolo Paulo diz assim para Timóteo: Timóteo, você está ciente que todos da Ásia me abandonaram. Foi o texto que nós lemos aqui, no versículo 15. E dentre eles eu cito Fígelo e Hermógenes. Ou seja, o apóstolo Paulo estava alertando Timóteo e dizendo para ele: você está ciente, Timóteo, todos da Ásia me abandonaram, não faça o mesmo, não olhe para trás, força, venha comigo. E aí, por que o apóstolo Paulo deu esses dois de destaque, Fígelo e Hermógenes? Se você olhar a palavra de Deus, é o mesmo método que o apóstolo Paulo usou em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 19. Lá o apóstolo Paulo diz assim: para o mesmo Timóteo, mantenha a fé e a boa consciência, porque por falta disso, alguns naufragaram na fé, dentre eles Himeneu e Alexandre, aos quais eu entreguei a Satanás. Eles foram entregues a Satanás pelo apóstolo Paulo, eles naufragaram na fé, sabe por quê? Por falta de fé no Senhor e boa consciência. O que isso leva a gente a refletir? A autenticidade das cartas. O mesmo autor da primeira epístola ao Timóteo é o mesmo autor da segunda. Isso dá veracidade, isso dá certeza àquilo que foi escrito pelo apóstolo Paulo. É o mesmo método, o que nos faz na noite de hoje, ainda que rapidamente pensar: glória a Deus pela palavra do Senhor, porque ela é escrita e ela é verdadeira, ela aponta as benfeitorias e ela aponta as falhas também. Mas aqui no nosso texto, o apóstolo Paulo citou: todos da Ásia me abandonaram. Dentre eles eu cito Fígelo e Hermógenes. Nós sabemos pouco sobre Fígelo e Hermógenes, a não ser o fato de que eles eram provavelmente líderes cristãos. E eles abandonaram o apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo usa o termo abandonaram, esse termo, irmãos, do grego, ele emprestou esta palavra do grego que é utilizada para o serviço militar. Ou seja, eles abandonaram. E o abandono do grego aqui de serviço militar é a mesma coisa que deserção. Eu falei uma vez aqui que o Brasil tem pena de morte, e o único caso que o Brasil tem pena de morte é se o Brasil entrar numa guerra e você, como soldado, for convocado e você desertar, abandonar o serviço militar, a tua penalidade pode ser pena de morte. É o único caso no Brasil que tem pena de morte. Por quê? A própria palavra desertor vem do serviço militar. E o apóstolo Paulo usou este termo aqui: Fígelo e Hermógenes nos abandonaram, eles desertaram. Eles saíram da onde? Da fé. Eles abandonaram a fé, eles desertaram. Sabe o que isso significa? Que eles declararam para eles mesmos pena de morte. Porque aquele que não está com Cristo vai para o inferno.
Aquele que não serve ao Senhor, aquele que não está com Jesus Cristo, ele está se declarando, ele está se autodenominando para ele mesmo pena de morte. Mas o pior, sabe o que é? O pior é quando as pessoas saem e ficam falando da igreja de Cristo, fica falando mal da igreja de Cristo. Quando eles abandonam a fé e ficam fazendo acusações contra a liderança da igreja de Cristo, contra a própria igreja de Cristo. Irmão, quem não quer servir ao Senhor, que saiu, que está lá fora, que vá. Falar mal é uma coisa muito chata, é uma coisa muito feia. Se a gente olhar no meio empresarial, nas empresas onde nós trabalhamos, onde você trabalha, até ali, fala mal de um colega de trabalho, não pega bem. Você é visto com outros olhos, é mal visto quando você faz isso no ambiente corporativo. Que dirá então no meio evangélico? Que dirá então ao sair da igreja? João Calvino costumava dizer que aqueles que abandonam a fé e saem fazendo acusações contra a igreja de Cristo, eles deveriam ter uma marca na testa, escrito desertor, para que todo mundo soubesse que ele é um desertor da fé. Mas aí a gente volta aqui para o texto e a gente chega à conclusão que o apóstolo Paulo não perde muito tempo com esses dois camaradas não. Ele não fica se dedicando muito tempo a Fígelo e Hermógenes. Ao contrário, irmãos. Enquanto uns dão marcha ré, outros aceleram em direção ao que tem que ser feito, em direção ao que tem que ajudar. E aí o apóstolo Paulo começa a falar da família de Onesíforo. Ele apresenta aqui no texto, a partir do versículo 16: conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo. Irmãos, tantos lares que o apóstolo Paulo passou, a casa de Onesíforo marcou a sua vida. A casa de Onesíforo foi uma família especial para o apóstolo Paulo. E a gente vai ver hoje aqui por quê. Em primeiro lugar, foi o texto que eu acabei de ler. Porque muitas vezes a casa de Onesíforo me deu ânimo, disse o apóstolo Paulo. Irmãos, algumas versões bíblicas, ao invés de ânimo, ela traz, o apóstolo Paulo diz, a casa de Onesíforo me recreou. Recreou, de recreação mesmo. Aí você olha para estas duas palavras. O apóstolo Paulo esteve na cidade de Éfeso durante 3 anos, irmãos. Certamente ele visitou Onesíforo mais de uma vez. E pelo texto aqui, várias vezes ele esteve na casa de Onesíforo. E o significado da palavra recrear, para aquela Bíblia que tem, essa versão bíblica que tem essa palavra, é divertir, alegrar-se, ter prazer em alguma coisa. Então o apóstolo Paulo diz, para você que tem essa versão bíblica, que a casa de Onesíforo me dava prazer estar lá. Eu tinha prazer em estar na casa de Onesíforo. Para aqueles que têm a maioria, a versão bíblica que traz que a casa de Onesíforo me deu ânimo, eu quero dizer para você que no hebraico a palavra ânimo é shazak, que significa fortalecer. A casa de Onesíforo, ela fortalecia o apóstolo Paulo, ela dava força, era um local onde o apóstolo recarregava suas baterias. Do grego, ânimo, que é o texto que nós acabamos de ler em Timóteo, o Novo Testamento foi escrito no grego, a palavra é epsixen, que significa refrescar. Na casa de Onesíforo eu tinha refresco. Aliás, a Bíblia Viva, editada pela editora Mundo Cristão, lá está escrito, o apóstolo Paulo diz assim, que era na casa de Onesíforo eu me revigorava como um sopro de ar fresco. Por que o Senhor trouxe isso ao meu coração para compartilhar com os irmãos? Porque eu quero dizer para você que o apóstolo Paulo teve momentos em sua vida que ele precisava de ânimo. Por que você acha que você desanima às vezes? Por que você acha que te falta às vezes ânimo, que você precisa de ânimo? Se o apóstolo Paulo precisou, por que nós não vamos precisar? Há momentos na nossa vida que nós precisamos sim, irmãos, nós sentimos desanimados, nós precisamos de ânimo para prosseguir. E aí eu não quero te frustrar nessa noite não, eu não quero trazer nenhuma frustração ao teu coração, você que está precisando de ânimo, mas eu aprendi com o Senhor, que a forma que a gente tem de sair dessa, é animando aos outros. Por quê? Porque eu não vou pedir para você olhar para a pessoa do lado
da esquerda nem da direita, nem para trás nem para frente. Nós estamos na casa do Senhor. A igreja aqui está cheia de gente. Nós todos somos servos do Senhor. Nós todos estamos no mesmo lugar, ouvindo a mesma palavra, aprendendo do Senhor. Por que a gente não fazer o contrário na noite de hoje? Por que a gente não aprender a ser ânimo, a animar o meu próximo? Porque se eu animo o presbítero Flávio, ele anima o irmão Edson, que anima o irmão Edivaldo, que anima a irmã Dalva, que anima a tia Teresa, que anima a Amanda, que anima eu, nós todos estaremos uns aos outros, nos animamos. Nós todos estaremos animando um ao outro. Palavras, irmãos. O que são palavras? Eu poderia citar aqui, mas eu quero que você abra a Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 18. Eu conversava ontem com meu pai e nós comentávamos a respeito exatamente disso. Palavras. Como nós precisamos tomar cuidado com as nossas palavras, aquilo que sai da nossa boca. Eu dizia que, às vezes, nós falamos algumas palavras e a pessoa não entende aquilo que você quis dizer. Então eu posso dizer que nós somos responsáveis pelo que a pessoa entende, não pelo que eu digo. Sim, de certa forma sim. Então eu tenho que tomar cuidado, a forma com que eu falo, a maneira com que eu falo, o que eu estou dizendo. Provérbios capítulo 18, o versículo 21, a Bíblia diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza, come do seu fruto. Nós, irmãos, temos o poder de destruir a outra pessoa com nossas palavras. Nós temos o poder de, ao invés de animar a outra pessoa, desanimá-la ainda mais com as nossas palavras. Mas o versículo também diz, irmãos, que nós temos o poder de dar vida a outra pessoa, de animar a outra pessoa com as nossas palavras, com aquilo que a gente diz, com aquilo que a gente fala. Eu tenho para mim que nós, aqui nesta terra, nós temos algumas missões. Nós não estamos em vão. E uma dessas missões, por exemplo, é o trabalho que você executa, é o trabalho que eu executo. Desde Gênesis o Senhor fala a respeito do trabalho do homem, que o homem teria que trabalhar, ganhar o seu sustento. Salomão disse que o homem deve desfrutar do fruto do seu trabalho. Então eu entendo, se nós estudarmos a respeito da mordomia cristã, eu entendo que o trabalho que eu faço, o trabalho que você faz, que nós fazemos é uma missão. Aquele trabalho ali, ele vai abençoar outras pessoas, aquele trabalho vai abençoar a sociedade, aquele trabalho ele vai fazer uma benfeitoria a alguém. Portanto eu entendo que nós temos a responsabilidade, dentro da mordomia cristã, de fazer bem feito. Eu entendo que dentro das missões que nós temos na face da terra, uma delas também eu posso citar como exemplo, são os ministérios e os dons que Deus coloca em nossa vida. Todos nós temos dons e nós não podemos deixar esse dom morrer, ficar enterrado. O Senhor um dia vai cobrar de cada um de nós. Outro exemplo que eu entendo como missão que o Senhor coloca na minha mão e na sua mão são as nossas famílias. O Senhor te deu uma família, meu irmão, minha irmã. Você faz parte de um lar, você faz parte de uma casa, e é uma missão você cuidar dela. O Senhor coloca na tua mão para você zelar pelos teus filhos, por tua esposa, por teu marido. O Senhor coloca a família na nossa mão porque nós temos a incumbência, a responsabilidade de cuidar dessa família. É muito triste quando dentro de um lar a pessoa está desempregada e ao invés de palavras de ânimos a pessoa vira alguém para ele, né, e fala: você não arruma emprego mesmo, você não presta para nada, você não tem uma formação, você não tem um curso superior, você não faz um cursinho, nem à distância você faz cursinho. Como que você quer arrumar emprego? Você não vai arrumar mesmo, você vai ficar aí, ó, batendo de porta em porta, só vai encontrar porta fechada. Você já procurou emprego? Acho que já, né? Aqui acho que todos, né? Todos nós, né? Como é duro ouvir isso. Dói, irmãos, no coração. Dói. Por muito menos, graças a Deus, poucas vezes eu procurei emprego. Mas nunca ninguém me falou isso. Porém, só o fato de eu não ter experiência
quando eu começava a procurar, fui procurar meu primeiro emprego, e eu ia de porta em porta e pedia, com experiência, com experiência, com experiência. Eu falava, como que eu vou conseguir experiência se ninguém admite alguém sem experiência? Eu não vou ter experiência nunca para conseguir um emprego. Só isso já doía no meu coração. Imagina você ouvir alguém dizer isso. Ah, pastor, mas tem gente que precisa ouvir. Nós acabamos de ler em Provérbios o poder da palavra. Existem formas de dizer as coisas. Em primeiro lugar, a pessoa que está passando por isso, ela mesma vai se dar conta que se ela não se aperfeiçoar, ela não vai conseguir um emprego. Ela mesma vai dar conta no próprio mercado, a hora que ela ver as portas se fechando pelo fato de ela não ter uma especialização, não ter um curso, não ter uma formação, não se aperfeiçoar, ela mesma vai ver que ela precisa fazer um curso. Mas você pode mudar isso falando de outra maneira, dando sugestões, por exemplo. Poder da palavra, formas e formas. A pessoa está doente e o outro chega ao lado dela e fala assim, não, sabe o que é? Eu tenho um tio que morreu disso. Não ajudou, não é verdade? Não ajudou nada, absolutamente nada. Não é melhor você dizer assim, irmão, calma, essa doença, ela é complicada mesmo, a gente sabe, mas eu conheço fulano que foi curado, eu conheço o Beltrano que fez tratamento médico, eu conheço o Ciclano que Deus curou, Deus fez um milagre na vida dele. Não é diferente? Por mais grave que seja a doença, não é diferente a forma, as palavras, como colocar. Se você não sabe dizer, você lê a Bíblia, você é crente, você é cristão, você é servo de Deus, cita um versículo, ora com a pessoa, você pode fazer isso. A gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala. O marido se esforça tanto, para fazer uma comidinha em casa, para a esposa, só que ele deixou queimar. Aí a esposa chega e ao invés de elogiar, se fosse para fazer desse jeito era melhor não fazer. Irmã, valoriza, fala assim, amorzão, eu acho que você deixou 10 minutinhos a mais, no fogo. A próxima vez põe o reloginho para despertar. Pega esse celular aí que você fica no WhatsApp e aí põe ali para despertar, não é verdade? Traz um ânimo, mostra para ele que é importante. O marido se esforça, não sabe fazer nada em casa, nada. Aí ele se esforça para fazer. Aí a mulher vem e fala, se fosse para fazer desse jeito, deixasse do jeito que está. Não vai ajudar, não vai ajudar. Você tem uma missão dentro da tua casa, que é cuidar da sua família, viver em paz, viver em harmonia, viver em amor, viver em comunhão. E muitas vezes, você sabe disso, muitas vezes essa harmonia, essa comunhão, ela se perde pelas palavras. Eu não sei fazer muita coisa dentro de casa não, irmãos, em termos de serviço de manutenção. Mas eu lembro que um dia eu mudei para uma casa no Jaraguá e não tinha tanque. Não sei se eu já falei isso aqui, mas se eu falei, cabe agora de novo. E aí eu e meu pai, nós fomos lá, e aí eu fiz a muretinha, construí o muro, nós colocamos o tanque, só que não dava para fazer um encanamento, porque o muro era novo, Uma semana depois eu fui fazer um encanamento. Nunca tinha feito, não sou encanador. Eu falei, isso é fácil, é simples, olha aqui e tal. Um encanador certamente não levaria mais que meia hora para fazer isso, exagerando, conversando, tomando café comigo, ele não levaria mais que meia hora. Eu peguei em meio-dia eu fiz, porque eu sou bom, só para ter uma ideia. Em meio-dia, irmãos, fui, fiz, coloquei, testei, soltei a água foi, olhei, não ficou pingando, falei, glória a Deus, consegui. Irmãos, eu dava glória a Deus, eu nunca tinha feito aquilo. Agora eu vou ganhar um ponto aqui, chamar a esposa. Amorzão, chega aí, vem ver o que seu marido fez. Olha o tanque lá, coloquei o encanamento, não chamei ninguém, tá bom? Fui eu que fiz, dá uma olhadinha, que perfeição. Ela foi, olhou o tanque, abriu a torneira, a água caiu, esperou encher, olhou embaixo, não tinha vazamento. Da mulher, irmãos, mulher exigente, passou a mãozinha assim embaixo, para ver se não tinha umidade, não tinha, e eu esperando, esperando, parabéns, eu te amo. Ela começou a rir, falei, não estou entendendo,
será que deu aí um, né? Ela tá feliz comigo, só pode ser. Falei, amorzão, vem cá. Você só fez uma coisinha errada, o quê? A tampinha do tanque, onde a água corre, eu deixei ela acima do nível, uns 2 ou 3 milímetros. Ou seja, a hora que o tanque enchia d'água, você tirava a tampa, a água saía pelo buraquinho ali, pela saída, porém, como ela estava acima do nível 2 ou 3 milímetros, nunca toda a água ia sair do tanque, ia ficar sempre 2 ou 3 milímetros de água dentro do tanque. Mas ela não me criticou, ela não chamou a minha atenção. Como ela riu e depois me contou o que era, eu também dei risada. Eu falei, eu não fazer o quê? Eu achei que eu estava abafando e não fiz a coisa certa. Mas assim, eu gostei, irmãos, porque eu aprendi a fazer aquilo. Ela mostrou de uma forma para mim que me incentivou a no próximo fazer de novo. Graças a Deus não teve próximo, né? Depois o outro tanque estava funcionando normal. Mas a forma com que a gente fala, a forma com que a gente mostra é diferente, irmãos. É diferente. A mulher faz tudo dentro de casa, não ganha um elogio do marido. Nada, nada, nada. Não ganha um dia de folga. Ô meu irmão, reúne os filhos. Pega os filhos e fala assim, vamos deixar a mamãe sentada hoje. Um vai fazer massagem no pé, o outro vai fazer a comida, o outro vai fazer a salada. Dá um dia de folga. Não, critica. Eu sei que aqui não tem isso não, né? Mas a sua mulher não é sua empregada doméstica. Para e pensa sobre isso. Cuida da tua família. Pior não é isso, pior é ouvir a mulher trabalha fora a semana inteira e o marido é capaz de virar para ela e falar assim, nossa, você não faz nada nessa casa, né? Eu já ouvi isso, irmãos, eu já ouvi isso. Ô cara pálida, você quer que ela faça alguma coisa em casa? Tira ela do serviço. Aí você não quer, né? Tá ajudando a pagar as contas? Ajuda dentro de casa. Compartilha. Sem contar, irmãos, dentro do teu lar, aquele teu filho, aquela tua filha que tem sonhos, tem projetos, chega animado para o pai, chega animada para a mãe, vai contar o sonho, vai contar o projeto, eu estou pensando em fazer isso, pai, eu estou querendo mudar de emprego, eu estou me sentindo capacitado, eu mandei um currículo lá para aquela empresa, e eu acho que vai dar certo. E o pai fala, pode parar, não faça isso. Por quê? Será que o teu filho, a tua filha não vai se dar bem lá? Existem formas de falar. Por que você corta o sonho dele? Por que você aborta os projetos da tua esposa, do teu marido? Por que você não vira assim e fala assim, vamos orar a respeito disso? Legal, eu gostei disso. Ainda que você esteja com o pezinho atrás, mas por que você não vira e fala assim, vamos orar a respeito disso? Vamos colocar diante do Senhor? Vocês sabem, a Amanda passou na faculdade e é muito puxado, mas é muito puxado mesmo. Eu às vezes me canso de vê-la, só de ver. E ela teve umas ideias que eu não concordei. Nem eu, nem a mãe, num primeiro momento, apesar das ideias serem ideias coerentes, de querer mudar, de querer morar próximo da faculdade, ideias coerentes, nós ouvimos e falamos assim, vamos orar, colocar diante do Senhor e ver o que Deus fala a respeito disso. Não chega tolhendo, não chega dizendo que aquilo ali está errado. Ora, busca a direção do Senhor, deixa Deus falar. Na casa de Onesífero, irmãos, o apóstolo Paulo disse que era um lugar especial, porque ali era lugar de ânimo, que você seja agente de ânimo dentro da tua casa, dentro da tua família. A casa de Onesífero era um lugar especial, porque além de ânimo, ali tinha também coragem. No versículo 17, nós lemos aqui que a Bíblia diz que Onesíforo foi até Roma e procurou Paulo até encontrá-lo. Paulo estava preso por pregar o Evangelho. Muitos tinham abandonado, nós vimos isso. Muitos tinham deixado o apóstolo Paulo de lado. Havia medo, havia perseguição. Onesíforo não. Onesíforo, irmão, saiu da sua casa em Éfeso e foi até Roma quando soube que o apóstolo Paulo estava preso. Só para você ter uma ideia, são 1.200 quilômetros de distância. Daqui em Porto Alegre, daqui em Brasília, alguma coisa assim. Porém não tinha avião, não tinha ônibus, não tinha carro. Onesíforo saiu da onde ele estava e foi até Roma procurar o apóstolo Paulo.
e mais. Não foi somente uma viagem, foi num momento em que cristão estava sendo queimado, foi num momento em que cristão estava sendo decapitado, lançado às feras no Coliseu, num momento em que cristão estava sendo preso, e nada impediu Onesíforo de ir em busca do apóstolo Paulo, de ir se encontrar com o apóstolo Paulo. Isso se chama coragem. E olha, ele nem sabia onde o apóstolo estava. A Bíblia diz que ele procurou até encontrar. Eu fiz um exercício de imaginação. Quando Onesíforo soube o local que o apóstolo Paulo estava, que ele chegou, eu fiquei imaginando o soldado batendo com a ponta da espada na cela, na casa, na porta, seja lá onde o apóstolo Paulo estava, e ele batia: Paulo, tem alguém aí para te visitar. Quem? Onesíforo. Eu imaginei, irmãos, a alegria do apóstolo Paulo de se encontrar com Onesíforo. Que exemplo para mim, que exemplo para você. Onesíforo foi um apoio do apóstolo Paulo, ele foi um suporte para o apóstolo Paulo. Você sabe o que é suporte? A palavra suporte significa sustentar. Sustentar significa evitar queda. Vocês conhecem o presbítero Flávio? É um homem de fé, o presbítero Flávio. Sabe por quê? Ele está sentado exatamente debaixo de um suporte. E ele crê, ele tem a certeza que esse suporte suporta essa caixa de som. Ele, o pastor Marcos, eu, o pastor Roberto, né? Todos aqueles que costumam sentar ali, o presbítero Vladimir. Você acha que é difícil para aquele suporte ali suportar aquela caixa? Não, irmãos, claro que não. Você acha que é sacrifício para esse suporte? Absolutamente não. Claro que não é. Ele foi feito para isso. Ele foi feito especificamente para suportar, de acordo com o parafuso certo, na parede de maneira certa, suportar essa caixa sem deixar com que ela caia. Este suporte evita a queda dessa caixa de som, porque ele foi feito para isso. A palavra de Deus diz: suportai-vos uns aos outros. Sabe por que ela diz isso? Porque eu e você, nós fomos feitos como cristãos para suportarmos uns aos outros. Ah, pastor, eu não consigo, o cara é muito chato, aquele irmão é muito chato, eu não suporto esse irmão. Suporta sim. Se você é crente, você suporta sim. Sabe por que você suporta? Porque eu suporto. Porque suportar significa evitar a queda. Evitar a queda significa ele não pode desviar dos caminhos do Senhor. Se você vai para o céu, ele também tem que ir. Se Jesus morreu na cruz por você, Jesus morreu na cruz por ele. Se ele precisa de correção, eu também preciso. Se ele é servo de Deus, se eu sou servo de Deus, nós somos servos de Deus. Nós precisamos suportar uns aos outros, significa evitar que o outro caia, evitar que o outro desvie, evitar que o outro saia dos caminhos do Senhor. Por isso que nós precisamos, irmãos, enxergar a palavra suportar. Não é aquela história, eu não suporto ele é corintiano. Desculpa os irmãos, né? Ele é palmeirense. Que besteira! Eu não suporto esse irmão fala demais. Ele está vindo na igreja, deixa Deus tratar com ele. Eu não suporto esse irmão cuida da vida dos outros, essa irmã cuida da vida dos outros. Ora por ele, ora por ela. Está aqui na igreja, aprendendo a palavra, está aqui na igreja, conhecendo mais de Deus, assim como ele ou ela tem errado diante do Senhor. Cada um de nós também erramos, e estamos aqui para ser aperfeiçoado na palavra e no Senhor. O que nós precisamos ter em mente é que nem eu, nem você, nenhum de nós podemos cair na fé, podemos abandonar os caminhos do Senhor, nenhum de nós. O apoio, irmãos, o suporte, ele é tão importante na caminhada cristã, dentro do lar, dentro da casa, para com a família, que eu disse aqui, que numa pesquisa feita por neurocirurgiões da cidade de Virgínia,
Eles disseram que uma mulher casada, quando ela está sob extremo, mas extremo estresse, ela sente um alívio imediato, só pelo fato do marido segurar na sua mão, naquele momento de extremo estresse. É claro que o casamento tem que estar bem, né? Tem que estar num bom relacionamento. Estando num momento de estresse, só pelo fato do marido pegar na mão dela e falar, estou aqui com você, ela sente um alívio imediato. Se você já leu o livro A Linguagem do Amor, você vai entender o que eu estou dizendo. Suportai-vos uns aos outros, isso serve para o nosso relacionamento. A família de Onésimo, ou melhor, de Onesífero, Onésimo é outro personagem bíblico. A família de Onesífero, irmãos, era lugar de ânimo e coragem, e por fim, era um lugar de serviço. O texto que nós acabamos de ler, no versículo 18, diz assim: quanto serviço, o apóstolo Paulo falando, quanto serviço me prestou ele. Onesífero fazia o que era preciso ser feito. A palavra serviço, no grego, ela deriva da palavra diakonos, que é a mesma coisa que diácono. Eu fiquei pensando, Onesífero, irmãos, ele foi fundamental no ministério do apóstolo Paulo. Foi fundamental como servo, como prestando serviço na necessidade que o apóstolo Paulo tinha. Atitude de cristão. Eu não estou falando aqui com leigos, nós estamos falando aqui, o Senhor está falando com cristãos. Por isso que eu disse que era uma palavra pastoral. Se a gente olhar para a palavra de Deus, eu poderia abordar Jesus, o nosso maior exemplo de servir. Você pode ler na sua casa João 13, o grande eu sou, lá está escrito em João 13, se dobrou e lavou os pés dos discípulos. O próprio Jesus, o maior exemplo que nós temos. Eu fico pensando, irmãos, e aí eu quero compartilhar com você um pensamento meu, é coisa minha, é da minha cabeça. Eu quero fazer isso hoje, compartilhar com você. Eu não sei como você pensa, de que maneira você pensa isso, mas eu fiquei pensando, o que eu, Armando Zara Neto, mereço de Deus? Aí eu comecei a refletir na minha vida, o que eu mereço do Senhor? Eu não vou falar para você tudo, é claro que não, é coisa minha de Deus, mas só para te dar um exemplo, nem subir nesse púlpito eu mereço, irmãos. Eu não mereço isso do Senhor. Eu não mereço nem sequer estar entre os eleitos do Senhor, estar entre aqueles que se chamam cristãos. Porque quando eu olho o que o apóstolo Paulo passou, quando eu olho o que Onesíforo fez, eu pergunto para mim, e vejo a minha vida, mesmo convertido há tantos anos, desde os 16 anos de idade, há mais de 30 anos, que eu mereço do Senhor? Se hoje estamos aqui é pela graça, é pela misericórdia do Senhor. Se hoje somos cristãos é porque o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados. Se hoje servimos ao Senhor é porque o Senhor tem misericórdia infinita para com cada um de nós. Que olhemos para Onesíforo hoje e venhamos a servir como ele serviu, a ser cristão como ele foi. Servir, irmãos, não é peso, não pode ser peso. Servir a minha casa, servir a minha família, servir aos meus irmãos, servir ao meu próximo, não é peso, não pode ser peso. Você sabia que a igreja do Senhor, ela é uma família espiritual? Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, eu quero mostrar isso para você. Não vou citar, ainda dá tempo. Eu quero que você abra, por gentileza, no livro de Gálatas, capítulo 6. A igreja do Senhor, ela é chamada como família espiritual. Gálatas capítulo 6 nos mostra isso, deixa isso bem claro para todos nós. Gálatas capítulo 6, versículo 10, diz assim: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé.
Quem é os da família da fé? Ou quem são? Os cristãos, os servos de Deus, aquele que entregou a vida a Jesus Cristo. Esse irmão que está ao teu lado, à direita, à esquerda, à frente, atrás. Nós somos uma família. E aqui diz, passamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. E muitas vezes, irmãos, é na família da fé, é o exemplo. Nós vemos a mesma coisa que acontece em muitas famílias seculares. Tem mais guerra que bondade. Visitar, doar cesta básica, orar pelos que são de fora, é obrigação nossa, nós temos que fazer isso. Mas nós não podemos, irmãos, fazer uma coisa e negligenciar a outra. Nós não podemos cuidar dos que estão lá fora, levar a palavra, cuidar, abençoar, orar, ofertar, fazer o que for necessário para ele se converter, e dentro da igreja nós não fazemos nada. A gente pouco se importar com o irmão que senta ao nosso lado, com o irmão que senta atrás, com o irmão que senta na frente. Quantas vezes muitos vêm da igreja, vai embora e não cumprimenta uma pessoa dentro da igreja e vai morar no céu com ela. Muitos na fé estão morrendo dentro da igreja, estão definhando dentro da igreja. Muitos vêm aqui na igreja e estão tristes, desanimados, irmãos. Como meu irmão que está do meu lado pode estar desanimado? Como o irmão que serve a Cristo comigo, conhece o meu Jesus, como ele pode estar triste aqui dentro? Eu estou preocupado em salvar aquele que está no mundo. Amém, eu disse, isso é importante e devemos fazer, mas eu não posso negligenciar. Eu estou salvando o que está lá fora, eu estou perdendo o que está aqui dentro. Não podemos fazer isso, irmãos. Está escrito aqui, está escrito na palavra de Deus. Nós não podemos negligenciar isso. Por isso que nós temos que ser como Onesíforo, suporte, para evitar que ele caia, para evitar a queda desse irmão. Eu não quero aqui fazer comparações, né? Mas se você olhar a congregação cristã do Brasil, eles viajam quilômetros e quilômetros para ajudar os que são da fé. É verdade que eles não ligam para os que não são da fé. Eles não pregam o evangelho, eles acham que quem tem que ser salvo vai ser salvo naturalmente. Nós não. Nós pregamos o evangelho, hoje é culto de missões. Mas que eles nos sirvam de exemplo, para a gente cuidar os que são da nossa casa. Paulo citou Onesíforo e sua família como lugar de ânimo, coragem e serviço. E por fim, no versículo 18, o apóstolo Paulo diz assim: conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo. Entenda uma coisa, talvez você tenha entrado aqui passando por lutas dentro do seu lar, passando por problema dentro da sua casa. Talvez você tenha entrado aqui falando para Deus assim: Senhor, me dê uma direção. O que eu vou fazer dentro da minha casa? O que eu vou fazer dentro do meu lar? O que eu vou falar, o que eu não vou falar? Me ajuda, entra nesta causa. Olhe para Onesíforo. Quando, irmãos, você serve a Deus, você atrai a bênção para a sua casa. Você atrai a bênção para a sua família. Acredite nisso. O apóstolo Paulo orou aqui. O apóstolo Paulo pediu: conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque ele serviu, ele dava ânimo, ele tinha coragem, ele evitou a queda. 1 Crônicas capítulo 13, a palavra de Deus diz que a arca da aliança, a arca do Senhor, ficou na casa de Obed-edom por 3 meses. E a Bíblia diz que o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto eles tinham, porque ali havia a presença de Deus. A tua casa não está só, o teu lar não está só. Tome esta palavra e creia que Deus vai trabalhar dentro da tua casa, dentro do teu lar. Nós olhamos para Onesíforo, irmãos, e nós vemos que além de servir, o que é um privilégio, além de obedecer a Deus, o que é a nossa obrigação como cristão,
além de cumprir a palavra do Senhor, o que tem que ser prazeroso para cada um de nós. Quando nós fazemos isso, nós atraímos a bênção do Senhor para dentro do nosso lar. Muitas pessoas, aqui na palavra de Deus, passaram quase despercebidos na história cristã. Muitos. Quem é que se lembra daquela menina que era empregada na casa de Naamã? Aquela menina que era empregada ali falou a respeito do milagre para Naamã. Quantos já tinham visto falar de Onesífero? Mas eles não foram menos importantes para a igreja. Você não é menos importante do que o pastor, do que o presbítero, do que o evangelista, do que o ministro de louvor. Todos nós temos a devida importância dentro da casa do Senhor. Os holofotes, eles estão sobre Moisés, sobre os gigantes da Bíblia, Abraão, Daniel, José. Mas eu pergunto, o que seria do ministério do apóstolo Paulo sem Onesífero? Certamente teria um pouquinho menos do que o apóstolo Paulo fez. Eu não tenho dúvida em relação ao que nós falamos aqui. Certamente o ministério do apóstolo Paulo, ele teria feito um pouco menos do que ele fez se Onesífero não estivesse com ele. E olha, a casa de Onesífero era em Éfeso. Éfeso era uma cidade portuária. Homens e mulheres entrando e saindo da cidade. Você sabe que onde existe porto, existe prostituição. Em Éfeso tinha o templo de Diana, um antro de prostituição. E nada impediu de Onesífero ser crente, ser servo, ser cristão. Não havia desculpas para Onesífero servir ao Senhor, como nós também não temos que dar desculpas para servir ao Senhor. Onesífero servia, irmãos, porque Onesífero tinha o dom de amar. Por que eu li em 1 Coríntios capítulo 13 a supremacia do amor sobre todos os outros dons? Porque se você quiser servir, você precisa ter primeiro o amor do Senhor na sua vida. Se você não consegue servir, talvez falta alguma coisinha no seu coraçãozinho. Que nessa noite nós possamos imitar este homem, com este nome tão incomum, com este nome tão estranho, né? Que Onesífero possa ser o nosso exemplo. Eu quero terminar a palavra do Senhor aqui, citando as palavras do sábio Salomão, que está em Eclesiastes 12, versículo 13, quando ele diz assim: de tudo o que foi dito hoje, de tudo o que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Você pode colocar a mão no coração? Se coloque de pé. Eu quero orar por você. Eu quero orar sobre esta palavra. Há coisas que o Espírito Santo faz que nós não conhecemos. Ou melhor, há coisas que o Espírito Santo faz que só você conhece, porque ele faz no seu coração, ele faz na sua vida. Há palavras que foram ditas aqui que certamente ela saiu da minha boca com um verbo, com uma conotação, com um sentido, e o Espírito Santo falou no seu de outra maneira. Falou no seu de uma maneira certamente muito mais profunda do que aquilo que foi dito neste púlpito. Fale com o Senhor a respeito disso. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor, ó Pai, por esta palavra. Eu quero agradecer ao Senhor, ó Deus, por cuidar da sua igreja. Eu louvo ao Senhor, ó Pai, por esta noite, o Senhor nos ensinar a ser servo, a ser cristão, a ser abençoador. Eu louvo ao Senhor, porque nesta noite o Senhor trouxe uma palavra aos nossos corações, ó Deus, que nos ensina a te servir, que nos ensina a te obedecer, que nos ensina a cumprir a tua palavra, Senhor. Muito de nós, ó Pai, querer ouvir talvez palavras que viessem dar ânimo, confiança, que viessem mostrar caminhos, direções, mas nesta noite o Senhor
Senhor, trouxe aos nossos corações palavras de conserto, direção, como agir, o que falar, o que fazer, e deixar o Senhor cuidar dos nossos problemas, deixar o Senhor cuidar das nossas famílias, cuidar do nosso lar, do nosso trabalho. Em nome de Jesus eu peço, Senhor, que o Senhor nos dê força, que sejamos, ó Pai, como Onesífero, apoio, sustentador, palavras de ânimos, que tenhamos, ó Senhor, sabedoria e entendimento ao abrir da nossa boca, ao saber o que vamos falar, o que dizer, como dizer, ó Pai, que o Teu Espírito Santo nos direcione, que o Teu Espírito Santo nos dê a palavra correta, Senhor, que o Senhor guarde aos Teus filhos, às Tuas filhas, cuide das famílias, dos relacionamentos, do lar, dos casamentos, Senhor, coloca os Teus anjos para proteger cada casa que aqui está esta noite, Senhor, cuida da vida espiritual, da vida cristã, Senhor, de cada um que aqui se encontra, ó Pai, que esta palavra produza em nossas vidas o efeito necessário, Senhor, para a honra e glória do Seu nome, em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Senhor. Amém, Jesus.